Jesus agiu, jovem curado de cortisol elevado, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de domingo, depois do culto na congregação, quando o irmão Marcos, um jovem de 23 anos, sentou-se no banco dos fundos da sala de reuniões, com o rosto pálido e as mãos trêmulas. Ele não tinha forças nem para segurar a Bíblia. Há meses, seu corpo parecia estar em uma batalha invisível, e cada dia era mais difícil. O cansaço era tão profundo que até levantar da cama se tornará um esforço sobre-humano. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas uma coisa sabia: precisava buscar a Deus com todo o seu coração. Tudo começou cerca de um ano antes, quando Marcos, que sempre fora saudável e ativo, começou a sentir um cansaço que não passava. No início, pensou que fosse apenas o ritmo acelerado do trabalho e dos estudos, mas com o tempo, os sintomas pioraram. Ele acordava à noite suando frio, o coração acelerado como se tivesse corrido uma maratona, mesmo estando deitado. As dores de cabeça eram constantes, e uma fraqueza tomava conta de seu corpo, como se suas pernas fossem de chumbo. A barriga inchava sem motivo, e ele começou a perder peso de forma preocupante, mesmo comendo normalmente. Sua pele ficou fina, quase transparente, e qualquer pequeno corte demorava semanas para cicatrizar. Preocupado, Marcos procurou um médico que, após vários exames, diagnosticou cortisol elevado. O médico explicou que seu corpo estava produzindo um hormônio do estresse em quantidades anormais, como se estivesse em perigo constante, mesmo sem motivo aparente. As causas podiam ser muitas: um tumor, estresse crônico ou até algo genético. Os remédios foram receitados, mas os efeitos colaterais eram terríveis: tonturas, náuseas e uma tristeza profunda que ele nunca havia sentido antes. Marcos orava todas as noites, pedindo a Deus que o livrasse daquele sofrimento, mas a melhora não vinha. Uma noite, depois de mais uma crise de ansiedade que o deixou sem ar, ele se ajoelhou ao lado da cama e chorou como nunca. Senhor, o Senhor sabe que eu não aguento mais. Eu confio no Senhor, mas essa dor está me consumindo. Se for da tua vontade, me cura, mas se não for, me dá forças para suportar. As lágrimas molhavam o chão enquanto ele clamava. Naquela mesma noite sonhou com uma luz brilhante e ouviu uma voz suave dizendo: "Não temas, porque eu estou contigo." Ao acordar, sentiu uma paz inexplicável, mas os sintomas ainda estavam lá. No domingo seguinte, durante o culto, quando os irmãos oravam uns pelos outros, Marcos não teve forças para esconder seu desespero. A irmã Clara, uma serva de Deus conhecida por sua fé inabalável, percebeu seu sofrimento e se aproximou. "Irmão, o que você está sentindo?" ela perguntou, colocando a mão em seu ombro. Marcos, com a voz embargada, contou tudo: as noites sem dormir, as dores, a fraqueza, o medo de não sarar. A irmã Clara ouviu com atenção e, ao final, disse: "Vamos orar juntos. Deus ouve o clamor dos seus filhos." Ela segurou suas mãos e começou a orar em voz alta, com uma fé que contagiou a todos ao redor. "Pai Celestial, tu que és o médico dos médicos, olha para este teu servo. Tu conheces cada célula do seu corpo, cada dor que ele sente. Senhor, se for da tua vontade, toca nele agora mesmo. Livra-o deste mal que o consome. Dá-lhe forças para continuar confiante em ti, sabendo que a tua graça é suficiente. Em nome de Jesus, amém." Outros irmãos se juntaram à oração, e o ambiente se encheu de uma presença divina que só quem já sentiu pode entender. Nos dias seguintes, Marcos continuou tomando os remédios, mas algo havia mudado. Ele sentiu uma renovação em seu espírito, uma certeza de que Deus estava agindo, mesmo que ainda não visse a cura física. Uma semana depois, em uma nova consulta, o médico ficou surpreso: os níveis de cortisol haviam baixado significativamente. "Isso não é comum tão rápido", disse o doutor, olhando para os exames com espanto. "Continue o tratamento, mas parece que seu corpo está respondendo melhor do que o esperado." Marcos sorriu interiormente, sabendo que aquelas palavras eram uma confirmação de que Deus havia começado a operar. Mas a batalha não havia terminado. Alguns dias depois, os sintomas voltaram com força total. A fraqueza voltou e, desta vez, veio acompanhada de uma dor intensa nas costas, como se algo estivesse pressionando suas costelas. Marcos caiu de joelhos novamente, desta vez com lágrimas de desânimo. "Senhor, por que parece que a cura se foi? Será que eu não tenho fé suficiente?" Naquele momento de dúvida, lembrou-se das palavras do irmão João, um ancião da congregação: "Deus não nos promete um caminho sem provas, mas promete estar conosco em cada uma delas." Decidido a não desistir, Marcos procurou o irmão João e desabafou. O ancião, com sua sabedoria de anos servindo a Deus, escutou tudo e então disse: "Filho, a fé não é a ausência de dúvidas, mas a certeza de que Deus é fiel, mesmo quando não entendemos. Lembra de Jó?
Ele perdeu tudo, mas continuou a confiar. Lembra do cego Bartimeu? Ele gritou até Jesus ouvir. Não pare de clamar. Aquelas palavras foram como bálsamo para sua alma. Marcos decidiu que mesmo que a cura demorasse, ele não deixaria de buscar a Deus. Naquela noite, durante a reunião de oração na casa de um irmão, Marcos foi convidado a compartilhar seu testemunho. Com a voz trêmula, mas cheia de fé, ele contou tudo o que havia passado, como Deus já havia dado sinais de cura e como, mesmo nas recaídas, sentia a presença do Senhor. Quando terminou, a irmã Maria, uma mulher de muita oração, se levantou e disse: Irmãos, vamos jejuar e orar por este jovem. Deus vai agir com poder. E assim foi feito. Por 3 dias, vários irmãos se uniram em jejum e súplicas, pedindo a misericórdia de Deus sobre Marcos. No 3º dia, enquanto Marcos estava em seu quarto, lendo a Bíblia, sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma mão invisível o tocasse da cabeça aos pés. Ele caiu de joelhos, e uma paz indescritível encheu seu coração. Naquele exato momento soube que estava curado. Não havia mais dor, não havia mais fraqueza. Era como se um peso de toneladas tivesse sido tirado de suas costas. Ele começou a chorar não de tristeza, mas de gratidão. Senhor, obrigado. Tu me ouviste. No dia seguinte, Marcos foi ao médico para novos exames. O doutor, ao ver os resultados, ficou boquiaberto. Isso é incrível, disse, olhando para os papéis. Seus níveis de cortisol estão normais. Não há mais sinais de desequilíbrio hormonal. É como se você nunca tivesse tido esse problema. Marcos sorriu e disse: Doutor, foi Deus quem me curou. O médico, embora não fosse crente, balançou a cabeça, admirado. Seja o que for, continue fazendo porque está funcionando. Quando Marcos voltou à congregação no domingo seguinte, todos notaram a mudança. Seu rosto estava radiante, seus passos firmes, seus olhos brilhantes. Durante o culto, ele foi chamado para dar seu testemunho. De pé diante dos irmãos com a Bíblia na mão, ele contou cada detalhe da sua jornada, as dores, as noites de choro, as orações, a fé que quase vacilou, mas que no final, foi recompensada. Irmãos, disse ele, com a voz firme, Deus não nos abandona. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está trabalhando. Minha cura não veio do jeito que eu esperava, nem no tempo que eu queria, mas veio. E veio completa. Glória a Deus! Os irmãos se levantaram e começaram a louvar a Deus com cânticos de gratidão. Alguns choravam, outros erguiam as mãos, todos unidos na mesma fé, a fé de que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. O irmão Pedro, um dos mais velhos da congregação, se aproximou de Marcos e disse: Filho, esta cura não é só para você. É para fortalecer a fé de todos nós. Que este testemunho seja um sinal de que Deus ouve e responde. Nos meses que se seguiram, Marcos continuou firme na congregação, servindo a Deus com ainda mais dedicação. Ele visitava os doentes, orava pelos que estavam passando por provas e sempre compartilhava sua história, encorajando outros a não desistirem de buscar a Deus. Sua vida se tornou um testemunho vivo de que mesmo nas maiores lutas, Deus está no controle. Hoje, quando alguém pergunta como ele foi curado, Marcos responde com um sorriso: não foi medicina, não foi sorte, não foi coincidência. Foi Jesus. Ele agiu. Ele sempre age. E assim, mais uma vez, a fé da congregação cristã no Brasil foi fortalecida, provando que, para Deus, não há enfermidade difícil demais, não há caso perdido. Basta confiar, persistir em oração e crer que, no tempo certo, a resposta virá. Que este testemunho sirva de encorajamento a todos que estão passando por provas. Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda libera, ainda salva. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Marcos não imaginava que sua cura seria apenas o começo de uma série de bênçãos que Deus preparara não só para ele, mas para muitos outros que cruzariam seu caminho. Depois daquele domingo memorável, ele sentiu um desejo ainda maior de servir ao Senhor, não apenas com palavras, mas com ações que refletissem o amor de Cristo. E Deus, que conhece o coração de cada um, começou a usar aquele jovem de maneiras que nem ele mesmo poderia imaginar. Uma tarde, enquanto visitava a irmã Clara, uma senhora idosa que há anos lutava contra dores nas juntas, Marcos orou com ela como nunca havia orado antes. Não foram palavras ensaiadas, mas um clamor sincero, como quem fala com um pai que ouve e vê tudo. Senhor, o Senhor conhece o sofrimento desta serva tua. Se for da tua vontade, toca neste corpo, alivia estas dores, para que ela possa te louvar com mais força. Não por merecimento, mas pela tua misericórdia. E ali, enquanto ainda estavam de joelhos, a irmã Clara começou a mover as mãos sem dor. Primeiro devagar, depois com mais confiança, até que se levantou e andou pela sala, louvando a Deus em lágrimas.
Glória a ti, Senhor! Tu não te esqueces dos teus. Marcos saiu dali abalado, não pela emoção do momento, mas pela certeza de que Deus o estava usando como um instrumento. Não era ele quem curava, não era ele quem tinha poder. Era o Espírito de Deus agindo através de um vaso frágil, mas disposto. E essa compreensão o encheu de temor e gratidão. Naquela noite em sua casa ele se ajoelhou ao lado da cama e chorou como uma criança. Senhor, por que a mim? Sou tão pequeno, tão imperfeito. Mas se o Senhor quiser me usar, aqui estou. Toma a minha vida, os meus passos, as minhas palavras. Que tudo seja para a tua glória. E Deus continuou respondendo. Poucos dias depois, durante um culto de oração, um casal jovem, o irmão Tiago e a irmã Ana, chegou até Marcos com o rosto marcado pela angústia. Eles contaram que há meses tentavam ter um filho, mas as portas pareciam estar fechadas. Médicos haviam dito que seria quase impossível. Marcos os olhou com compaixão e lembrou-se de como também já havia se sentido sem esperança. Vamos orar juntos, disse ele, colocando as mãos sobre os ombros deles. Pai Celestial, tu que és o Deus que abre o ventre da estéril, que faz brotar vida onde não havia, ouve a oração destes teus servos. Se for da tua vontade, concede-lhes esta bênção, não para que se glorifiquem, mas para que te glorifiquem. Em nome de Jesus, amém. Meses se passaram. O casal continuou frequentando os cultos, persistindo em oração, mesmo quando as dúvidas vinham. Até que numa manhã de domingo, a irmã Ana chegou à congregação com os olhos brilhando e um envelope na mão. Dentro, o exame que confirmava, ela estava grávida. Quando o irmão Tiago compartilhou a notícia com a igreja, foi como se o céu se abrisse sobre aquele lugar. Muitos irmãos se levantaram para abençoar o casal e Marcos, mais uma vez, viu a fidelidade de Deus se manifestando de forma tangível. Mas nem tudo eram milhares de alegrias sem provas. Um dia, o irmão João, um homem de fé inabalável, adoeceu gravemente. Os médicos não davam esperança. A congregação toda se uniu em jejum e oração, clamando por sua recuperação. Marcos foi um dos que mais intercedeu, passando noites em vigília, pedindo a Deus que estendesse a mão misericordiosa sobre aquele servo. Por semanas, a situação pareceu piorar. Alguns murmuravam: por que Deus não responde? Outros, porém, mantinham-se firmes, lembrando que os caminhos do Senhor não são os nossos. Até que numa madrugada, enquanto Marcos orava sozinho no salão da igreja, sentiu uma paz inexplicável invadir seu coração. Não era a cura que ele pedia, mas uma certeza: meu filho, confia em mim. Eu sei o que é melhor. Dias depois, o irmão João partiu para a glória. No velório, enquanto muitos choravam, Marcos se lembrou daquela paz e entendeu que às vezes, a maior bênção não é a cura física, mas a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando não compreendemos. No culto seguinte, ele compartilhou isso com os irmãos. Deus não nos prometeu que nunca passaríamos por dor, mas prometeu que nunca nos deixaria. O irmão João não foi curado aqui, mas hoje ele está na presença do Senhor, livre de todo sofrimento. E um dia, se formos fiéis, nos encontraremos com ele nos céus. Enquanto isso, nosso dever é continuar servindo, amando, orando, porque a obra de Deus não pode parar. E a obra não parou. Marcos começou a visitar mais famílias, a participar dos cultos de doutrina com ainda mais atenção, a buscar cada vez mais a presença de Deus. Ele percebeu que quanto mais se aproximava do Senhor, mais Deus o usava. Não era questão de merecimento, era questão de disponibilidade. Um dia, enquanto lia a Bíblia, deparou-se com as palavras de Jesus: sem mim, nada podeis fazer. Aquilo o marcou profundamente. Senhor, é verdade. Eu não sou nada sem ti. Mas contigo, até um jovem fraco como eu pode ver milagres. E os milagres continuaram. Uma irmã que há anos sofria de enxaquecas foi libertada depois de uma oração simples, mas cheia de fé. Um irmão que estava desempregado recebeu uma oferta de trabalho no mesmo dia em que a igreja orou por ele. Uma criança que tinha crises de asma severas passou a dormir em paz após os irmãos imporem as mãos sobre ela em nome de Jesus. Cada testemunho era como uma pedra preciosa acrescentada ao altar da fé naquela congregação. Mas Marcos nunca esqueceu a lição mais importante: a cura do corpo é temporária, mas a salvação da alma é eterna. Por isso, além de orar pelos doentes, ele passava horas conversando com aqueles que ainda não conheciam a Jesus. Irmão, você já entregou sua vida ao Senhor? Perguntava com gentileza a um vizinho que aparecia nos cultos por curiosidade. Não é sobre religião, é sobre um relacionamento com aquele que te ama mais do que qualquer pessoa neste mundo. E muitos, ao ouvirem aquele convite sincero, acabavam se ajoelhando ali mesmo, pedindo perdão pelos pecados e recebendo a Cristo como Salvador.
Um desses casos foi o do irmão Lucas, um homem que havia se afastado da igreja anos antes, magoado com pessoas, não com Deus. Marcos o encontrou num domingo à tarde, sentado sozinho num banco dos fundos. Sem julgar, sentou-se ao seu lado e disse: Irmão, faz tempo que não te vejo aqui. Como você está? Lucas, com os olhos úmidos, começou a contar suas lutas, seus erros, seu arrependimento. Marcos não o interrompeu. Só ouviu. Depois colocou a mão em seu ombro e disse: Deus nunca te abandonou. Ele está te esperando de braços abertos. Vamos orar? E ali, entre lágrimas e suspiros, Lucas voltou para os braços do Pai. A vida de Marcos se tornou um ciclo de serviço, oração e gratidão. Ele aprendeu que às vezes Deus responde imediatamente, outras vezes a resposta demora, mas sempre vem no tempo certo. Aprendeu que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo quando não vemos. E acima de tudo, aprendeu que o maior milagre não é a cura do corpo, mas a transformação do coração. Numa tarde de sábado, enquanto ajudava a preparar o salão para o culto do dia seguinte, Marcos parou por um momento e olhou ao redor. Viu irmãos limpando os bancos, outros organizando os inários, crianças correndo e sendo chamadas à ordem pelos pais, jovens ensaiando os cânticos. Era uma cena simples, mas cheia de significado. Isto aqui é a igreja do Senhor, pensou. Não é um prédio, não é uma organização. É um povo que ama a Deus e se ama uns aos outros. Naquela noite, antes de dormir, ele abriu seu caderno de anotações e escreveu: Senhor, obrigado por cada prova, por cada vitória, por cada lágrimas derramada neste caminho. Obrigado por me mostrar que a tua graça é suficiente. Que eu nunca me esqueça de que tudo vem de ti, tudo é para ti. Usa-me enquanto eu tiver fôlego, para que mais almas possam conhecer o teu amor. Em nome de Jesus, amém. E assim, passo a passo, Marcos continuou sua jornada, não como um herói, mas como um servo. Não como alguém que tinha todas as respostas, mas como alguém que confiava naquele que as tem. E a cada dia, a fé daquela congregação crescia, porque eles viam, não apenas em palavras, mas em vidas transformadas, que Jesus ainda age. Ele ainda cura. Ele ainda salva. Ele ainda muda histórias. Que este testemunho chegue ao coração daqueles que estão desanimados. Que ele lembre a cada um de nós que não importa quão grande seja a prova, Deus é maior. Não importa quão escura seja a noite, a luz dele jamais se apaga. Basta crer. Basta persistir. Basta entregar tudo nas mãos daquele que tudo pode. A ele, nosso Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para sempre. Amém.